Estamos começando agora mais uma aula de filosofia, e tratando do livro Filosofando, das autoras Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Filosofando, Introdução à Filosofia. É a sexta edição de 2016. Estamos tratando sobre o capítulo 17, a construção da democracia. Na aula anterior, nós vimos os objetivos do capítulo e analisamos um pouquinho o conceito de política, as variações que esse conceito tem. Vimos a relação entre poder e força e a institucionalização do poder, quando é que isso ocorre. Na aula de hoje, nós vamos começar tratando do assunto que se encontra na página 228, a legitimidade do poder. Estado e legitimidade do poder. Veremos também os regimes democráticos, analisaremos um pouquinho sobre a democracia brasileira e as áreas do exercício da democracia. Ok? Então são esses os conteúdos que nós vamos tratar na aula de hoje. Fique atento, pegue o seu livro didático, abra lá na página 228 e acompanhe então a nossa aula de hoje. Estado e legitimidade do poder. Na aula passada, nós vimos que dentro do regime democrático, a força política, ela não é, ou geralmente não é, a força física, a violência, a força bruta. Trata-se da capacidade que os indivíduos possuem de convencer o outro a se enganjarem nas suas ideias. Muito bem, um Estado legítimo deveria ser, então, um Estado em que a força física não seja a única condição para o exercício do poder, para o funcionamento da ordem na sociedade. Por quê? Porque essa condição ela não é suficiente para a manutenção do poder, conforme a gente viu na aula passada. Um poder dentro do Estado, para que ele se perpetue, para que ele permaneça, ele precisa ter legitimidade, que configura o consentimento dos governados. Caso contrário, o político ou aquele que está exercendo o poder ou a instituição, ela vai ter que estar permanentemente em estado de atenção e se impondo pela força, lidando com rebeldia, lidando com revoltas, e isto automaticamente não gerará um estado de harmonia que resultará em prosperidade, em progresso. Será um estado que estará fadado à ruína. Um momento ou outro, esse estado ou esse governo vai cair. O Estado detém a força de modo legítimo. Esse Estado detém a força de modo legítimo ou ilegítimo. Então aí no texto de vocês vem trazendo alguns princípios que são buscados ao longo da história para legitimar o poder. Lembre-se que vimos que poder legítimo é aquele que é reconhecido pelo governado. Então, ao longo da história e ainda na contemporaneidade, você vai encontrar estados com configurações diferentes e que recorrem a princípios diferentes para legitimar o poder. O texto de vocês classifica ali 4 formas de legitimação que foram, ao longo da história humana, adotados como princípios de legitimidade do poder. Nós temos os estados teocráticos. O que seria um estado teocrático? É um estado em que a base do seu poder, a sua estrutura, ela está fundamentado na vontade de Deus. Esse tipo de estado teocrático é um estado em que a religião é muito forte. E os líderes religiosos,
exercem dupla função. Função muitas vezes de referendo do poder político e do referendo do poder espiritual. Esses estados teocráticos, as leis religiosas geralmente se misturam com as leis políticas. Esse estado é legítimo? Sim, ele é legítimo quando ele resulta de uma aceitação da maioria. Nas monarquias hereditárias, o poder ele é transmitido de geração a geração e a força que consegue manter esse poder é a força da tradição. Um exemplo clássico é a monarquia britânica, onde o poder vai ser passado para o sucessor da rainha quando esta faltar, hereditariamente. E o que mantém? Ela não tem exércitos assim que impõem pela força. Não faz grandes discursos para dizer que é um convencimento argumentativo. Então, o que referenda, o que justifica esse poder? É o reconhecimento por parte dos seus súditos de uma tradição. Então, todos os atos da rainha, todos os atos da família real são recobertos de simbolismo, E esse simbolismo é que vai referendar a permanência desta monarquia. Tem também os governos aristocráticos. Quando nós falamos em aristocracia, nós temos vários tipos de aristocracia. Aristocracia econômica, aristocracia de saber. O Platão, por exemplo, ele desejava que a elite que governasse fosse uma elite de sábios, uma sofocracia. Então, o poder aristocrático é o poder dos melhores. Pode ser uma aristocracia rural, pode ser uma aristocracia empresarial. Essa aristocracia, esses melhores, são reconhecidos pelo conjunto de cidadãos, o conjunto do povo, e que garantem a permanência desse grupo no poder. E por último, nós temos aqui então a democracia. Nos regimes democráticos, o que fundamenta, o que legitima o poder é quando esse poder nasce da vontade do povo. Agora, essa vontade do povo ela é homogênea? Ela não possui divergências? Será que é assim? O povo, quem é o povo? A maioria simples? Uma maioria qualificada? Então, as democracias elas são legítimas quando elas estão brotando dessa vontade popular, dessa vontade do povo. Então, o Estado ele buscou a sua legitimação nesse consenso que vai assegurar então a obediência dos governados e vai dispensar o uso da força por parte do governante, aferindo então ou conferindo ao seu governo um status de governo legítimo. Os regimes democráticos. A palavra democracia ela é de origem grega e, portanto, é interessante nós recuarmos um pouquinho para entendermos como é que nasce ou como é que funcionava as democracias gregas, onde o governo do povo, governo de todos os cidadãos. Mas, afinal de contas, todos eram cidadãos na Grécia Antiga? Não. A democracia, que é essa invenção dos gregos da antiguidade, que elaboraram teoricamente essa forma de governo democrático na polis, lá em Atenas, século VI a.C., e que fazia da ágora um espaço público, uma praça pública, onde os cidadãos se encontravam para decidir os destinos da polis. A polis mais famosa em termos democráticos que nós temos é a polis de Atenas. E era ali justamente nessa ágora em que os cidadãos se reuniam para
deliberar sobre os destinos da polis. Mas quem era cidadão? Cidadão, na Grécia Antiga, não eram todas as pessoas. Cidadãos eram apenas os homens que podiam se desprender das atividades produtivas e dedicar tempo àquilo que eles consideravam a excelência da política, dedicar tempo para a polis. E ele fazia isso de forma voluntária. Estavam excluídos, então, deste processo ou da cidadania os homens que eram escravos, os homens que eram estrangeiros e as mulheres. A estes não era permitido participar das decisões da polis. Então a gente percebe aqui que o conceito de democracia na Grécia Antiga ele vai sofrer várias alterações até chegar nessa universalidade da cidadania, que é o que nós experimentamos nos dias de hoje. Na época, por exemplo, a escolha de políticos era feita por sorteio, para que qualquer um pudesse ser alternadamente governante e governado. O regime grego, então, caracterizou-se pela democracia direta e não pela democracia representativa, que é a que nós temos nos nossos dias. As decisões eram tomadas diretamente em assembleias populares por parte dos cidadãos. Cidadãos aqui sempre compreendendo cidadão dentro do contexto da história. Então, ao longo da história, essa primeira expressão da democracia, ela encontrou teóricos e ativistas que desejaram revivê-la. Constituiu-se de maneira lenta e regular, ora acentuando um valor, ora desprezando o outro, diante das exigências de liberdade e de igualdade, que são pressupostos do regime democrático. O lugar do poder da democracia. Tem uma filósofa brasileira, Marilena Chaui, que analisando então que se política significa o que se refere ao poder, tem uma pergunta a ser feita. Onde é o lugar do poder na democracia? Ela brota do povo? Segundo Marilena Chaui, as determinações constitutivas do conceito de democracia são as ideias de conflito, abertura e rotatividade. Esses três conceitos são bem interessantes para nós refletirmos agora um pouquinho sobre eles. O conceito de conflito. Se nós entendemos que a democracia ela é um poder que se legitima pela vontade do povo, e esse povo não é homogêneo, ou seja, eles possuem uma heterogeneidade, são diferentes, existem grupos que querem uma coisa, existem grupos que querem outras. Então, a existência de conflito é inerente, é próprio da democracia. Esses conflitos, no entanto, precisam ficarem restritos ao nível da discussão, da argumentação de ideias, do confronto de ideias. Esse conflito ele não pode se degenerar no sentido de uma guerra aberta ou de um conflito civil, mas ficar ao nível das ideias. Portanto, a existência de grupos que defendam uma perspectiva e grupos que defendam outra perspectiva é próprio da democracia, a existência desses debates, desses conflitos. Então, quando eu, dentro do regime democrático, quero aniquilar, destruir, apagar do mapa aquele que pensa diferente de mim, eu não estou tendo uma postura democrática. Pelo contrário, eu preciso usar de argumentos de maneira a buscar o consenso. O conflito, então, seria a primeira característica enunciada por Marilena Chaui como determinante da democracia. Segunda característica é a abertura. A informação deve circular livremente e a cultura não é privilégio de alguns. Então, se eu sou detentor do poder
e eu quero controlar a informação, eu quero boicotar a informação, corromper a informação através de fake news, através de informações truncadas, ocultando informações da população ou dos meus opositores. Se eu estou fazendo isso, eu estou tendo uma postura antidemocrática. Na democracia deve existir abertura total, de maneira que todos os indivíduos possam ter acesso à informação. Por isso que os governantes, e é exigido hoje, os chamados portais de transparência, onde todas as decisões governamentais, elas devam ser abertas para serem investigadas, analisadas por todos os cidadãos, independentemente do seu viés político, da sua compreensão. Isto é um regime aberto. Nós não podemos ter retrocesso de aparentes democracias que tivemos no passado, onde os jornais sequer tinham liberdade de publicar aquilo que era de fato, porque era censurado pelo governo para atender aos seus interesses. Vamos só colocar um exemplo. Se eu sou favorável à privatização de um banco X e o sujeito X é contrário à privatização desse mesmo banco. Muito bem, todas as informações a respeito desse processo de privatização devem estar disponíveis para que eu construa argumentos que defendam o meu posicionamento, bem como o senhor X também construa argumentos para defender o seu posicionamento. Por isso, a informação, o jornalismo sério, é muito importante para a preservação das conquistas democráticas. Outro aspecto é a rotatividade. Ou seja, num Estado democrático, a Constituição ou a lei maior deve prever a possibilidade de tempos em tempos, ser submetido àquele projeto político, aquele projeto de desenvolvimento para o país, o projeto cultural, o projeto de ser humano que cada governo tem, ele seja submetido à análise da população. E a população, então, vai dizer sim ou não, elegendo o grupo que está no poder, que vai perpetuar aquela forma de governar, ou o grupo de oposição, que está fazendo uma proposta diferente daquela de quem está no poder. Nós temos aí, assistindo através da televisão, toda a corrida eleitoral nos Estados Unidos, onde existem democratas e republicanos, e que ali, dentro dessas duas tendências, existem moderados, conservadores, e, enfim, mais à esquerda, mais à direita, e todos eles estão discutindo para um projeto de país que eles querem, projeto interno, projeto externo. Então, isto é democracia, né? Essa possibilidade. Estamos vivendo em um momento da história onde as redes sociais e a circulação de informação é muito grande e muitas vezes essa rotatividade com o controle no processo de abertura tenta manipular de tal forma que a rotatividade seja aparente, mas exista sim uma perpetuidade, uma permanência de grupos que dominam aí por muito tempo um país. Vivemos em uma democracia? Essa é a pergunta que cai agora para nós, né? Seria melhor dizer que o Brasil é ou não é uma democracia? Para entender essa aparente contradição, vamos nos apoiar então no jurista, filósofo italiano Norberto Bobbio, que estabelece a distinção entre democracia formal e democracia substancial. A democracia formal é o conjunto das instituições características desse regime, no caso, divisão de poderes entre legislativo, executivo, judiciário, e todas as instituições que estão dentro desses três poderes, que garantem a convivência harmônica dos conflitantes
dos interesses, né? Então, essas instituições mostram a existência de uma democracia formal. O Brasil, sim, se enquadra aqui, essa democracia formal. Nós temos eleições periódicas, nós temos todo um conjunto de legislações que amparam e regulam o processo de escolha dos governantes, e essas instituições estão atuando de forma independente, de forma autônoma, seguindo todos os preceitos que estão expressos na Constituição. Então, sim, olhando para esse aspecto, nossa democracia é, sim, uma democracia formal. Só que o Bobbio, ele propõe também uma democracia substancial. Essa democracia substancial, ela diz respeito não aos meios, mas aos fins, aos resultados do processo. Estão todos tendo acesso aos mesmos bens, né? Igualdade política, igualdade social, igualdade jurídica, igualdade econômica. Será que todos estão tendo acesso a isso? Aí, quando olhamos para o Brasil, da injustiça da distribuição de renda, dos excluídos, dos indivíduos que são colocados em periferias violentas, que são tratadas de formas discriminatórias, aí nós vemos que existe ainda um longo percurso a ser percorrido para chegarmos àquilo que Bobbio define aqui como democracia substancial. Então, ao observarmos os diversos países, constata-se que alguns apresentam conquistas de democracia formal, embora não tenham estendido a todas as promessas da democracia substancial. É o caso dos países liberais, incluindo o Brasil. No outro extremo, nós temos o da democracia substancial, que é implantada sem que se dê atenção à democracia formal. É o caso de democracias para o povo, mas não pelo povo, como ocorreu nos países socialistas, onde se ignorava a vontade do povo e uma elite burocrática impunha ao restante dos demais cidadãos, né, todo um projeto de país, um projeto de Estado, sem levar em conta, então, os interesses que existiam nessa sociedade. Ali existia, sim, igualdade, acesso à economia, vamos dizer, mas será que existia liberdade? Né? Essas experiências políticas, então, pecaram porque as suas instituições deixaram a democracia formal de lado. Então, o equilíbrio entre essas duas, a democracia formal e a substancial, seria o ideal democrático, né? Bobbio assim se expressa. O único ponto sobre o qual uns e outros poderiam convir é que a democracia perfeita, que até agora não foi realizada em nenhuma parte do mundo, sendo utópica, portanto, deveria ser simultaneamente formal e substancial. Esse seria o ideal de democracia. Ok? Então, seria isso o tema que nós temos para a aula de hoje. Espero que agora você pegue o seu livro didático e se dedique a fazer as atividades que vamos deixar logo em seguida a essa exposição que fizemos. Bons estudos a vocês!